Na Cultura Primeiraça, agora 10h29, daqui a pouquinho tem Luiz Sumanchu e o Cultura Esportiva, agora é hora de entrevista na Primeiraça. Doutor César Neme, bom dia. Bom dia, Romildo, bom dia, ouvintes. Temos o prazer hoje, muito grande, de receber aqui no estúdio da Cultura, nós vamos estar falando para 36 municípios do sul do estado, o deputado Sérgio Majeski. Sérgio Majeski foi o deputado mais votado nas últimas eleições, na reeleição para deputado estadual, 47.015 votos. A surpresa que eu não sabia que o Sérgio Majeski é aqui de Santa Maria de Jetibá. Isso. E que ele começou a política pelo PT, depois passou para outros partidos. Sérgio, professor, começou na educação física, né, Sérgio? Depois foi para outras áreas e, a pedido de amigos, com muita coragem, vamos falar, resolveu ser candidato a deputado estadual e teve um sucesso terrível. E no seu mandato, sem dúvida nenhuma, o sucesso foi tão grande que o nome dele foi ventilado para ser candidato ao Senado, a deputado federal. Pela aceitação popular, a prova maior está na votação que ele esteve. Dentro dos 4 anos como deputado estadual. Nova legislatura, vão perguntar por que ele quer ser presidente da Assembleia, está falando que quer ser, e outras coisas mais. No ar, Jogo da Verdade. Cultura! Prazer muito grande, deputado. Prazer tê-lo aqui pessoalmente. Bom dia. E digo ao senhor, quero parabenizar pelo sucesso, podemos dizer, de votação ou reconhecimento da população capixaba. Muito obrigado, doutor César, é um prazer imenso estar aqui, o prazer é todo meu estar aqui em Castela, essa cidade maravilhosa e acolhedora, de um povo extremamente acolhedor, estar aqui na sua rádio tão prestigiada em todo o sul do Espírito Santo. Aproveito para cumprimentar todos os seus ouvintes e deixar aqui o meu abraço e a minha disposição em estar sempre de portas abertas para atender o sul do estado, assim como a todo o Espírito Santo. Então, essa minha reeleição, né, foi uma surpresa também para mim, essa quantidade de votos, e que eu credencio exclusivamente ao meu trabalho e à qualidade desse trabalho, né? Porque eu não fiz uma campanha de alta visibilidade, né? Financeiramente. Nem financeiramente, minha campanha foi baratíssima, custou muito pouco, até né, eu não tinha dinheiro, não usei financiamento público também, né? Não pedi dinheiro do fundo eleitoral nem do fundo partidário. E viajei, assim, durante o meu mandato eu fui aos 78 municípios do estado, visitando escolas, instituições, fazendo reuniões, vendo os problemas dos municípios. Aqui em Castelo eu tive 2 vezes, essa é a 3ª vez que eu estou vindo nesse mandato aqui. Mas durante a campanha não tive essa possibilidade, e eu também não fiz esses acordos que os políticos tradicionais normalmente fazem com prefeitos, com vereadores, com liderança. Então, eu não fui a lugar nenhum do estado, para o senhor ter uma ideia. Você fez admiração pelos próprios alunos, né? Os alunos, as pessoas que passaram a acompanhar o meu trabalho, começaram a divulgar o meu trabalho, o meu nome. Então, assim, fico muito grato por essa confiança da população, por esse reconhecimento do meu trabalho. E, como eu já disse em outras ocasiões, né, prometo honrar cada um desses votos que recebi nessa eleição. Foi muito gratificante para mim. Deputado, o senhor já é um deputado, podemos dizer, experiente. O que o senhor espera do novo governo Casagrande? Então, nós tivemos uma dificuldade muito grande com o atual governo, sobretudo na questão do diálogo. Um governo muito difícil de você dialogar. Ninguém é dono da verdade, eu não sou o governo, não é, ninguém é. Mas é preciso conversar sobre os problemas, ouvir as pessoas, ouvir sugestões. Isso é muito importante. E isso não aconteceu durante esse governo. Não conseguimos dialogar sobre questões da educação, sobre questões da segurança, sobre questões da agricultura familiar. Não, foi tudo jogado de cima para baixo. Então, assim,
creio que nesse aspecto haverá um avanço, né? Eu acho que o Renato Casagrande é uma pessoa mais acessível e mais dada ao diálogo. Agora, também por outro lado, eu tenho certeza que não serão 4 anos fáceis, porque a situação geral do país é muito ruim, né? Então você trabalhar numa expectativa de grandes mudanças para os próximos 4 anos, com uma arrecadação que provavelmente não vai crescer, né? E dar conta de reconstruir algumas coisas que o atual governo fez. Eu tenho dito que na educação, por exemplo, se o próximo governador conseguir pelo menos desfazer algumas coisas, como o fechamento de 41 escolas, né, o fechamento do turno noturno de mais de 130 escolas e tal, isso já será um avanço. Agora, mais do que isso, eu não sei. Eu entrevistei, se o senhor não sabe, todos os candidatos ao governo do estado aqui. E todos eles, é a mesma pergunta eu fiz. E nenhum deles querem ou disseram que mudaria o sistema de escola viva no estado. Por isso que eu digo ao senhor que eles querem dar continuidade. Eu senti 2 projetos do governo Paulo Artung, uma escola viva e outra que ele recriar, como chama de Rede Cuidar. Então todos eles aprovaram. A gente notava que eles falavam assim, continuidade naquilo que está sendo feito pelo atual governo. O senhor está sabendo disso? Então, olha só, o Rede Cuidar, na verdade, é um projeto que começou com o Casagrande, que era o Rede Abraço, se eu não me engano, né, e que o Artung mudou de nome. Então, assim, que eu acho que é um programa que é bom, mas precisa ser aprimorado e dar sustentação ao programa mesmo, porque não adianta você criar e não dar sustentação verdadeira a essas unidades que estão sendo instaladas. Isso é fundamental. Então, assim, eu acho que é um programa que, como eu falei, foi até uma ideia do próprio Casagrande no outro governo dele. No caso da Escola Viva, talvez as pessoas continuem interpretando a minha posição em relação a esse projeto de forma errada. Então, assim, eu não sou contra o projeto Escola Viva. Eu acho que como ele está sendo implantado, é isso? Exatamente. O problema todo é como esse projeto é implantado, porque ele é implantado a toque de caixas e normalmente resultando em problemas para uma parte dos alunos. Deputado, eu sou um homem inteligente e falar com homem inteligente é muito fácil. O senhor acha, se for conversar com todos que querem e não querem fechar tal escola, o senhor acha que o senhor consegue fazer alguma coisa? Que agradar a todos não é bíblico. Olha só, não Ninguém é isso. Consegue. Olha só, não é. Eu não estou dizendo de agradar a todos e nem ouvir todos, enfim. Mas os interessados precisam ser ouvidos, sim. O governo não é o dono da escola, nem o secretário de Educação. A escola existe para servir a comunidade. Sim, mas parte dessa comunidade então, não vê mais o lado pessoal de cada um do que o lado... Nós temos uma legislação, nós temos um arcabouço legal que rege a educação brasileira, que é muito claro. Começa com a Constituição Federal, passa pela estadual, a Lei de Diretriz e Base da Educação, o Estatuto da Criança e do Adolescente e as diretrizes que são de cada nível educacional. Então, assim, todas elas garantem uma coisa. A criança e o adolescente têm direito a estudar numa escola próxima à sua casa. Ponto. Se eu fecho uma escola num distrito, dizendo assim, olha, aqui só tem 30 alunos, então eu vou fechar essa escola porque ela é muito cara e eu vou botar um ônibus para levar essas crianças para a sede do município. Essas crianças vão ter que rodar 30 quilômetros. Todas as 30 crianças vão realmente para a escola? Elas têm condição de ir? Por exemplo, se tem 2 deficientes nessa escola, vai ter um cuidador, alguém específico para cuidar dessa criança para levar para outra escola? Isso precisa ser visto. Então, sobre argumento nenhum, pode-se fechar uma escola sem a garantia completa de que todas aquelas crianças, aqueles adolescentes serão atendidos. Mas só tem consciência que muitos veem um lado pessoal de cada um. Olha só. E não um lado da comunidade. Então,
eu acompanhei o fechamento de escolas nesse município inteiro e não vi que na maioria das vezes havia ali questões pessoais. Havia uma questão muito simples. Imagine o senhor como pai de alunos numa escola do interior, numa escola do campo, que fica a 30 quilômetros da sede de Castelo. Amanhã chega o governo e fala assim, olha, essa escola que sempre existiu, o senhor estudou lá, amanhã ela vai ser fechada e nós vamos botar um ônibus e os seus filhos vão ter que ir para outra escola. Mas no interior, o senhor sabe que as crianças começam a ajudar as famílias muito cedo e tal. Essa criança vai ter que acordar pelo menos 1h30, 2 horas antes. Vai chegar em casa só 2, 3 horas da tarde. Então, assim, isso tudo tem que ser visto. Isso não trata-se de questão pessoal. Trata-se de colocar o direito da criança e do adolescente, o bem-estar dela, acima de qualquer outro interesse. Então, assim, da forma que as coisas são feitas aqui no estado, nós visitamos Vieira Machado, por exemplo, ali em Muniz Freire. E aí, a estrada, queriam fechar aquela escola que tem quase 200 alunos. A estrada de Vieira Machado para Muniz Freire é um Deus nos acuda, é uma estrada extremamente perigosa, quando chove fica intransitável. Qual é o pai que vai querer os seus filhos indo e voltando todo dia numa estrada tão perigosa quanto aquela? Então, assim, a Secretaria de Educação, ela fecha escolas sem lá sequer conhecer a realidade daquela comunidade, sem sequer fazer o percurso que aqueles alunos vão ter que fazer todo dia e a repercussão. Qualquer pessoa que entenda de educação sabe que, por exemplo, se você tem alunos que estudam de manhã numa escola e você tem que passar esses alunos para tarde, já há um reflexo, pode haver um reflexo no rendimento desses alunos. Agora, você imagina quando você troca de escolas, troca de comunidade e tem que colocar esses meninos andando de ônibus 20, 30 quilômetros todos os dias. Essas coisas precisam ser levadas em consideração, sim. E se a educação fosse prioridade de fato no Brasil, porque em qualquer lugar do mundo está comprovado que a educação, ela não resolve todos os problemas de uma sociedade, mas sem ela nenhum problema será resolvido. Ela é o principal caminho para resolver o problema da saúde, da doença, da pobreza, da segurança pública, enfim. Então, se nós tivéssemos responsabilidade de fato com a educação, antes de fechar uma escola lá no interior, eu ia lá fazer um diagnóstico para saber se eu tenho 30 alunos ali dentro, quantos estão fora da escola naquela região e fazer um chamamento para botá-los na escola. Nós temos 61 mil jovens de 4 a 17 anos, que é a idade obrigatória de escola, fora da escola no estado do Espírito Santo. E temos cerca de 200 mil entre 18 e 29 anos que não concluíram a educação básica e que também estão fora da escola. E não se viu uma única campanha do governo do estado estimulando crianças e adolescentes a voltarem para a escola. E ontem saiu o índice dos estados que investiram percentual em educação. Dos 27, 11 não investiram. Você viu aquilo? Não vi. Aqui no estado do Espírito Santo não investe também. Não. Tá faltando pouca coisa para investir. Não investe. Relativamente dentro daquilo que foi publicado ontem. O Espírito Santo maqueia o orçamento desde 2012. Eu denunciei no Ministério Público Federal no ano passado em Brasília, virou um processo de inconstitucionalidade que hoje está no STF, relatado pela ministra Rosa Weber. O governo maqueia, por exemplo, os 25% são chamados, é o dinheiro do MDE, Manutenção e Desenvolvimento da Educação. A Lei de Diretrizes e Bases, artigo 70 e 71, ela especifica como e para que esse dinheiro deve ser gasto. Então, assim, manutenção de escola, qualificação de professor, remuneração de professor, equipamento de escola, etc, etc. O governo do estado, para suprir o déficit na Previdência, ele pega cerca de 6 a 7% desse dinheiro e joga para a Previdência do estado pagar professores e coordenadores, diretores aposentados. E acrescenta isso como se fosse dinheiro do MDE. É inconstitucional. É tão inconstitucional que, se fosse constitucional e pudesse, o governo federal, com o déficit previdenciário que tem, estaria fazendo isso com os 18% que ele tem que investir nas universidades. Todos os estados do Brasil estariam fazendo a mesma coisa, que estão com esse problema. Então, na verdade, quando você olha lá no orçamento, às vezes até parece que o governo está investindo 27%. Na verdade, quando você vai lá e observa claramente o orçamento, pelo menos 7% disso é aporte que o governo faz para pagar aposentados e pensionistas, o que é
proibido, porque o dinheiro de aposentadoria ele tem que vir do fundo previdenciário. Você não pode tirar dinheiro de investimento de educação para pagar aposentados, porque senão daqui a pouco então vão estar tirando dinheiro da saúde para pagar a aposentadoria de médicos e enfermeiros, né? Então assim, há uma maquiagem muito grande naquilo que se faz de investimento aqui no estado. Eu pergunto ao senhor, o que levou o senhor a lançar a candidatura do senhor presidente da casa? Então, assim, por enquanto não é um lançamento de uma candidatura, né? É uma intenção. Uma vontade, senhor. Então, eu acho que a Assembleia Legislativa, ela precisa funcionar melhor como Assembleia, de fato. Nós temos um problema no Brasil, e isso não é só do Espírito Santo. A tripartição dos poderes diz que os poderes são independentes e harmônicos, né? E devem manter uma harmonia em nome da governabilidade, aquilo que interessa à sociedade, mas não devem servir como balcão de negócio, tomar lá da cá. Então a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, por exemplo, nos últimos, sei lá quantos anos, né? 100 anos. Ela é altamente subserviente. Se você pensar assim, dos 30 deputados que tem na Assembleia hoje, pelo menos 25 são aliados de primeira hora do governador Paulo Artung. E provavelmente serão do próximo também. Então, a Assembleia, ao invés de ela cumprir efetivamente o seu papel, né, que é legislar de uma forma imparcial, que é fiscalizar muito bem, isso aí que a população precisa entender, o papel de fiscalizador do poder legislativo, ela não faz, ela abre mão disso. Para você ter uma ideia, no ano passado o orçamento foi votado em 3 segundos. Como é que um orçamento não é debatido em plenário? Como é que as emendas dos deputados não são debatidas em plenário? Então, assim, eu acho que assim, a Assembleia precisaria ter um presidente que faça com que a Assembleia cumpra o seu papel de Assembleia e não que ela continue sendo uma extensão, um puxadinho, que ela continue sendo a cozinha do Palácio Anchieta. Mas isso, na opinião do senhor, não é a cultura brasileira em geral, que começa nas câmaras municipais, onde vai até a Brasília. Eu não sei se começa nas câmaras municipais e vai a Brasília, ou se começa em Brasília e vai até as câmaras municipais. Concordo plenamente. Assim, o poder legislativo no Brasil, de uma forma geral, ele é subserviente o tempo inteiro. Porque assim, quando a gente fala em questões assim, se a gente cumprisse, cada um cumprisse a sua função, começando pelo papel do cidadão comum, aí passando pelo papel do agente público, cada um cumprindo efetivamente o seu papel, então nós teríamos uma quantidade de problemas infinitamente menor do que nós temos. Se hoje a gente fala assim, essa corrupção gigantesca existe no Brasil, a culpa é do PT, a culpa é de não sei quem, a culpa é dessa relação promíscua que existe entre os poderes. Porque se o legislativo como um todo fizesse o seu papel, se o judiciário como um todo fizesse o seu papel, se o Ministério Público fizesse o seu papel, se o Tribunal de Contas fizesse o seu papel, nós jamais teríamos chegado a essa situação. Não interessa se tem um partido que rouba ou outro que rouba, não roubariam, porque cada um estaria fazendo o seu papel. Então, um dos graves problemas existentes no Brasil e que nos leva a todos os problemas que nós temos hoje, a meu ver, é essa relação promíscua entre os poderes, que vivem na base do toma lá da cá. E isso inclui o judiciário, tá? Isso não exclui o judiciário, não, porque muitas vezes o judiciário ele é excluído disso, como se ele estivesse no Olimpo. Uma esfera superior. Exatamente, quando ele está imiscuído nisso também. Porque depende de votação do Congresso para ter as suas benesses. Exatamente, porque se o judiciário, obviamente, cumprisse o seu papel bem, então, em grande parte, ele faria os outros 2 papéis serem cumpridos também melhor, né? Legislativo e Executivo. Isso aí. Deputado, qual a sua agenda hoje? Parece que você vai na CETEC, né? Escola Emílio Nemer. Então, eu já estive hoje na APAI, né? Daqui de Castelo, que é uma causa que eu me dedico bastante, essa questão da inclusão de pessoas com deficiência. Apesar da falta de dinheiro muito grande. Muito grande. APAI, Pestalozzi, exatamente. E eu já estive lá no João Blay, com aquela reforma que não termina nunca, né? 17, 18 anos. Então, você imagina, a escola que o secretário de Educação estudou, nem essa ele terminou. Você imagina as demais. E o governador atual também estudou e também não... também passou 2 governos dele. Então, eu estive lá mais uma vez, porque eu já tinha visitado a Emílio Nemer e a João Blay em 2015. Agora a gente vai lá no Emílio Nemer, que precisa, aquela escola precisa de uma atenção específica, né?
é uma escola que é tradicional aqui, o senhor que é do mesmo sobrenome, o Emílio Nemer era seu parente? Tio. Então, é uma escola e que tem um bom índice no IDEB e tal. IDEB tem. Então a gente vai lá para ver o que a gente pode contribuir para estar servindo de interlocutor junto com o próximo governo. E vamos ainda à Casa da Criança hoje à tarde aqui, e depois lá em Venda Nova visita uma escola ainda. O senhor não para, né? Rodando o tempo todo. O tempo inteiro. Essa é a função da gente. Se você não for lá para ver como um hospital funciona, como uma escola funciona, como uma PAI funciona, fica muito difícil você fazer uma defesa mais fundamentada disso, né? O senhor visitou 255 escolas no seu mandato? Isso, durante esses 3 anos e 9, 10 meses aí foram 255 escolas visitadas nos 78 municípios do estado. É isso aí, eu admiro. Espero que o senhor continue com essa mesma atuação. Continuarei, você pode ter certeza. Eu tenho certeza que quem ganha com isso é a população. Tenho certeza disso. A minha opinião nesse ponto não vale muito, o que vale é o voto que o senhor teve, é a aprovação popular através das urnas, ou seja, volta Majeski, e voltou alto. Muito obrigado. Eu quero colocar os microfones da cultura para suas ponderações finais, agradecer ao senhor, que nosso tempo está meio curto, mas gostaria que o senhor voltasse aqui com mais tempo. Claro. Para nós batermos um papo mais profundo, com mais profundidade, porque a gente conversar com pessoas inteligentes e culta, a gente aprende um pouco. Muito obrigado. Olha, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui nessa rádio tão prestigiada em toda a região sul do estado. Agradecer ao senhor especialmente por ter me recebido aqui. Que prazer. Estou sempre à disposição, estou lá à disposição, meu gabinete é um gabinete extremamente aberto, as pessoas podem nos acompanhar pelas redes sociais, pelo nosso site, estamos lá sempre à disposição. Gostaria de deixar um abraço imenso a todos os municípios que essa rádio alcança aqui no sul do estado. Um agradecimento à população aqui de Castelo, onde eu tive mais de 200 votos. Foi uma votação, eu acho, expressiva para quem não teve ninguém específico trabalhando aqui. Fazendo só pelo campanha direta. Exatamente. Né? Então, assim, muito obrigado mais uma vez. Agradeço ao senhor, Dr. César, e a toda a população daqui dessa região. E estamos lá à disposição. Obrigado mais uma vez. O que é bom, a gente se repete. E a casa é sua. Muito obrigado. Fica com Deus. Um abraço.